Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema: Cristo é intolerável para os países totalitários. Meus amados, entre os romanos, na época de César, o cristão podia seguir a Jesus. O cristão podia ter sua convicção a respeito dos ensinos de Jesus, desde que essa convicção não ficasse no caminho de sua lealdade a César. Nenhum cristão, na época de César, podia dizer Cristo é o Senhor, porque era o mesmo que dizer que César era subordinado a um poder superior ao qual ele, César, tinha que prestar contas. Por isso, ninguém podia dizer Cristo é o Senhor na época de César. Meus amados, os governantes totalitários, ditatoriais, são sempre do tipo de César. São sempre do estilo de César. Os governantes ditatoriais, eles exigem o reconhecimento de sua própria autoridade como sendo suprema e absoluta. Vamos analisar algumas decisões e comportamento de César e vamos observar a semelhança dos Césares, dos ditatoriais dos dias de hoje. César, ele assumiu poderes ditatoriais na República Romana. E ele, César, se considerava um Deus. César concentrava um poder sem precedente na República Romana. César, ele concedeu a cidadania romana a líderes da região da Gália, que atualmente corresponde à França, à Bélgica, parte da Suíça e o norte da Itália. Agora, qual é o objetivo? Qual foi o objetivo de César conceder cidadania aos líderes da região da Gália naquela época? Ao Estado romano. Qual foi o objetivo? Foi fortalecer a base de sua ditadura. César, ele regulamentou a compra de cereais subsidiados e distribuiu terras para aumentar sua popularidade entre a classe social mais numerosa de Roma, composta por comerciantes e camponeses, os quais não faziam parte da elite da aristocracia romana. César estabeleceu culto à sua pessoa, estátuas com seu rosto e moedas com sua imagem foram espalhadas por toda Roma. E mais, ele, César, recebeu honrarias oficiais como o pai da nação. Observe as semelhanças com os ditadores de hoje. César tinha o poder, escute bem, de nomear senadores. Um ato que aumentou o número de seus aliados no Senado, diminuindo assim a influência da oposição. Observe a semelhança do dia de hoje. César, ele dominava toda a esfera política, eliminando assim o espaço para qualquer tipo de oposição legal e concentrando ele mais poderes assim do que o usual, exatamente para fortalecer sua ditadura. Meus amados irmãos, a história se repete. Hoje, países
de regime totalitários, ditatoriais, comunistas, como a China, a Rússia, a Coreia do Norte, Venezuela, Nicarágua, Colômbia, adotam as mesmas medidas de César. Esses países de regime ditatoriais, totalitário, comunista, eles distribuem terras e muitas vezes eles endossam, apoiam a invasão de terra para aumentar sua popularidade na classe social mais baixa, na classe social pobre, para depois se envaidecer ao receber o título de pai da plebe. Veja a coincidência nos dias atuais. Para esses países totalitários, ditatoriais, comunistas, o verdadeiro progresso econômico, social e cultural só acontecem com a fidelidade de seus cidadãos ao governante e ao regime. Isto tem um objetivo. O que é o objetivo? Levar os cidadãos a idolatrar o governante e o regime ditatorial. Ou seja, governante e regime são deuses. Esses países totalitários, ditatoriais, comunistas, eles eliminam a influência da oposição. Eles eliminam o espaço para qualquer tipo de oposição legal. Sabe por quê? Porque eles sabem que o cristianismo se opõe ao totalitarismo. Por isso, eles tentam calar a boca da igreja. A proclamação de que Jesus é Senhor era intolerável para Roma. E hoje, para os países totalitários, ditatoriais, comunistas, Cristo é também intolerável. Então, recentemente, o governo chinês proibiu a evangelização de crianças chinesas e restringiu o conteúdo cristão nas redes sociais, na internet, nas redes sociais. Meus amados, as narrativas bíblicas mostram os homens que procuraram se colocar no trono de Deus como se fosse ele Deus. No trono como se fosse Deus. Por exemplo, Faraó. Faraó sujeitou os israelitas à escravidão e também sujeitou o seu próprio povo ao julgamento de Deus. Por quê? Porque Faraó não reconhecia que havia uma autoridade superior à sua, porque Faraó se considerava um próprio Deus. Depois que Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, explicando a Nabucodonosor que Deus, o Deus do céu, lhe havia concedido autoridade, imediatamente Nabucodonosor construiu um ídolo de ouro de si mesmo e exigiu que todos o adorassem. Caso contrário, era condenado à morte. Nabucodonosor se achava um Deus. Hoje nós temos vários líderes de regimes totalitários, ditatoriais, comunistas. Esses líderes se acham deuses. E por se acharem deuses, eles proclamam que os direitos humanos só podem ser estabelecidos banindo Deus, rejeitando o cristianismo. Meus amados irmãos e irmãs, os direitos inalienáveis, ou seja, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito da livre expressão, do livre pensamento, o direito da livre opinião, não vem do poder executivo, não vem do poder legislativo, e nem vem de Suprema Corte, vem de Deus. Os direitos inalienáveis são fundamentados, escutem bem,
são fundamentados, os direitos alienáveis são fundamentados em uma realidade eterna e imutável. Por isso, são direitos que não podem ser tirados de nós. A Bíblia fundamenta nossos direitos na dignidade que cada ser humano possui de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Uma nação que nega que os direitos humanos não vêm de Deus está negando a dignidade humana. E quando um líder ditatorial, comunista, totalitário de uma nação se torna a medida de todas as coisas, a justiça morre. Morrendo a justiça, morre a liberdade de pensamento, a liberdade de opinião, a liberdade de propriedade, a liberdade religiosa. Morrem. E morrendo tudo isso, morre a dignidade humana. Por isso que os regimes totalitários não respeitam a dignidade humana. O regime totalitário também, eles promovem rancor entre as pessoas. Eles criam um clima de conflito entre os seus cidadãos. Pode prestar atenção. Todo regime ditatorial diz que os ricos são inimigos dos pobres. Diz também que o patrão é inimigo do trabalhador. E isso, meus amados, leva à morte da dignidade humana. O regime totalitário, ditatorial, comunista, eles não reconhecem direitos individuais de posse. Deuteronômio, capítulo 19, verso 14. Nós temos aí a lei proibindo a mudança dos marcos de divisa de um vizinho, demonstrando a importância de respeitar a propriedade alheia, a propriedade de outros. Essa lei de Deuteronômio 19:14 tinha a finalidade, e tem a finalidade ainda, porque é válido, de evitar a invasão e o roubo de terras. Se você ler Êxodo capítulo 20 todinho, e Deuteronômio capítulo 5 todinho, você vai encontrar lá normas éticas e sociais fundamentais que servem de base para a proteção dos direitos inalienáveis, como a proteção à vida e a proteção à propriedade. Interessante é que muitos desses líderes ditatoriais falam de Jesus. Eles falam de Cristo e até alguns deles se comparam a Cristo, como se ele fosse também igual a Cristo. Eles citam a Bíblia, mas eles não toleram a Bíblia, não toleram o cristianismo. Sabe por quê? Porque o cristianismo anula todos os postulados de Karl Marx, anula todos os postulados de regimes totalitários, ditatoriais, comunistas. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério, é o meu desejo. Publique, divulgue esta mensagem para o maior número de pessoas que você conhece. Louvado seja Deus. Vou colocar também no meu canal do YouTube. Inscreva-se no meu canal. Você encontra o endereço logo aí embaixo. Amém.